Oi pessoal, eu sou a Ana Bárbara, estou aqui com o Humanas Plus para a gente falar um pouquinho sobre filosofia. O assunto de hoje é mitologia. Eu espero que você venha com a gente aproveitar um pouquinho do que a gente tem para compartilhar. Então, quando a gente vai falar sobre mitologia, a gente tem um monte de referência bacana. A gente tem referências dos livros, como por exemplo o Harry Potter. A gente tem dos filmes, como o Percy Jackson. Perseu, sou eu. Aí a gente vai lá pra música que nós ouvimos, nós brasileiros. A gente tem a referência do Zé Cavaleiro falando do novelo de Teseu, entre outras coisas. Não nos faltam referências. Quando a gente vê uma pessoa bonita na rua, olha que deus grego, olha que deusa grega. E de onde vem tudo isso? Isso vem de uma tradição lá da Grécia Antiga, de quando as explicações de mundo eram feitas através das narrativas fantásticas que a gente acostumou a chamar de mitologia. Essas narrativas fantásticas, elas não são só fantásticas, elas também são, para nós contemporâneos, impressionantes pela riqueza de detalhes que elas buscam para explicar a realidade e o contexto socio-histórico da época. A mitologia grega parece uma coisa assim, meio ilógica, porque ela usa alguns argumentos, como por exemplo, seres com poderes, heróis, heroínas, animais que falam, plantas que têm vida, mas tudo isso tinha uma necessidade para aquele contexto histórico. Quando nós falamos de mitologia, nós estamos falando de pessoas que não tinham o repertório histórico, sociocultural, linguístico, epistemológico que nós temos hoje. Mas para eles era necessário, assim como para nós, uma explicação de mundo. Quais são os recursos que nós temos hoje? A ciência, a filosofia e outras áreas de conhecimento. Era necessário um discurso que explicasse a realidade, que trouxesse um alinhamento moral, que pudesse fazer marcações ou demarcações do tempo. E tudo isso a mitologia ofereceu. Então a mitologia, ela pode não ser uma narrativa científica, ela pode não se pautar em explicações que a gente consegue encontrar o fundamento ou a comprovação na realidade, mas ela não é ilógica. E é porque é mesmo. A mitologia, ela tenta mostrar para o homem da era mitológica, para o homem grego que precisava de uma explicação de mundo, algo que desse um contorno de início, meio e fim. Então, entre esses heróis e esses deuses, nós temos aqueles nomes clássicos que nós acostumamos a ouvir: Zeus, Hera, Hércules, Teseu, Perseu. Mas nós também temos uns ícones, algumas ferramentas, alguns personagens que são muito legais, né? Como, por exemplo, quando a gente ouve falar nos filmes, quando a gente assiste lá a Ascensão do Império 300, ou a gente assiste o 300 original, entre outros, a gente vê os Zéfiros. Quando a gente assiste Hércules, né, da Disney, lá o desenho tem uma narrativa, lógico, adaptada para crianças, mas a gente vai ver, por exemplo, o Sátiro. What's the matter? You never seen a satyr before? Tudo isso vai povoar a nossa imaginação, a nossa literatura, a nossa pintura. Os renascentistas na Idade Moderna vão fazer muitas referências, muitas alusões ao período mitológico, e nós ainda assim carregamos isso. Quando a gente pega os grandes concursos e os grandes vestibulares, ou os grandes certames, a mitologia ela tá ali, né, figurando, aparecendo como algo de muito valor para o nosso conhecimento ocidental. É claro. Nós, pessoas ocidentais, amamos a mitologia. Ela aparece com muita frequência na nossa vida e nós sabemos o quanto ela foi valiosa para os gregos. A mitologia chega até nós de uma forma muito consistente, ou pelo menos de uma forma muito evidente como importante para os gregos, através de Homero e Hesíodo. A Ilíada e a Odisseia, elas são um banho de mitologia, elas respiram mitologia para nós. Nós amamos a Ilíada e a Odisseia. Homero, e aquela discussão histórica, né, existiu ou não existiu, não tem tanto valor quanto aquilo que nós aprendemos com a Ilíada e a Odisseia. Quando nós pensamos, né, falando a linguagem atual dos jovens, da treta entre o Odisseu ou Ulisses e Poseidon, Eu estou sentindo uma treta. a gente entende uma série de questões morais. Por exemplo, o respeito aos deuses, né, o desrespeito aos deuses. O que é que vale? É a regra ou é a lei? O que é que vale? É a cultura ou uma legislação existente e construída pelos homens? Qual é o aporte? De onde sai essa ideia de que o mito precisa ser respeitado e ele deve ser a origem e o fundamento da lei dos homens? Então, a mitologia grega foi perfeita em trazer isso pra gente até os dias atuais e vai continuar povoando aí o nosso imaginário e também fazendo com que a nossa criatividade e a inovação a partir das tecnologias leve mais para frente e bem mais para frente, né, para as próximas gerações, para as futuras gerações, esse olhar
sobre a mitologia. Pessoal, agora não esquece de comentar aqui embaixo se você gostou, compartilha com outras pessoas, deixa o seu like, segue a gente para que a gente possa fornecer mais conteúdo para que você venha estudar com a gente.